Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Tá tudo em paz? Tudo na tranquilidade? Aí o lado do vizinho torcendo por uma cor, do outro lado torcendo por outra, você no meio sem saber o quê. O importante é fazer política, mas fazer a boa política. Não brigue por candidato, não brigue por partido. Brigue por ideias. Ideias boas, de renovação. Ideias que a gente precisa trazer para o desenvolvimento do nosso estado do Acre. E eu estou numa série de entrevistas tentando resgatar algumas histórias, algumas coisas do Acre. Estou trazendo sempre personagens que se envolveram em política e que se envolvem até hoje. Eu trouxe hoje aqui um deficiente visual que, ao contrário do que você pensa, enxerga muito mais do que você a questão política. É o Alberto Furtado. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, Seja Roberto. bem-vindo. Obrigado. Vamos conversar aqui. Você é um dos atuantes ainda do tempo dos militares, no velho PMDB, uma briga sempre intensa, você sempre foi para frente dos movimentos, né? Sim, Roberto, eu sempre participei do MDB na época de combate à ditadura, à redemocratização do Brasil. Nós estivemos juntos, né, nos movimentos da Igreja Católica, grupo de jovens, enfim, nós estávamos trabalhando pela redemocratização brasileira. Que veio através daquela virada que vocês deram na eleição, acho que de 80, alguma coisa assim, não é? Foi naquela muda Brasil e o Brasil mudou. O MDB praticamente se apossou do Brasil. E começou com a nossa vitória aqui no governo do Nabor Júnior em 1982, né? Em 82. Exatamente. E a sequência que você está se referindo foi quando o Sarney, que substituiu o presidente Tancredo Neves, ganhou no colégio eleitoral, né? Agora você, naquele período da mudança aqui do MDB, que vocês tinham da candidatura do Nabor, que todos diziam que iam perder e vocês acabaram ganhando de lavagem, tudo. Foi uma eleição honesta? Sim, nós conseguimos, né, por estratégias, né, do Nabor Júnior, Aloysio Bezerra, Mário Maia, enfim, outras lideranças que trabalhavam nas bases, nós conseguimos surpreender o pessoal do partido do governo, né, que era o candidato Jorge Calume, e nós conseguimos... Era a Arena, não é? Arena. E nós conseguimos a vitória e dali o Acre começou a mudança. E, na verdade, tem uma conversa que até hoje não foi esclarecida. É verdade que o Nabor não queria ser o candidato do partido de vocês para governador? Ele foi tipo forçado porque uma turma puxou e disse é você. O Nabor sempre foi muito cauteloso, né? Ele não queria criar desunião no grupo da oposição. Poderia ser uma outra candidatura, ele apoiaria, mas a turma colocou realmente o Nabor na parede e ele soube liderar o processo que nos deu a vitória e trouxe os movimentos da época para a redemocratização brasileira no Acre e as mudanças, né, de processo econômico, etc. Mas naquele momento, se ele não fosse candidato, vocês teriam o nome de quem? Do Aloysio, do Rui Lino? De quem é que vocês pensavam de colocar se ele desistisse? Sim, o Rui, né, era uma pessoa que reivindicava essa candidatura. O Aloysio não achava que deveria ser ele, achava que deveria ser o Nabor, porque unia as forças. E nós que estávamos acompanhando o Aloysio também pensávamos assim. O grupo de vocês era composto pelo Aloysio, que era o comandante. Sim, o Aloysio é uma liderança nossa, né, que juntava desde o Juruá, com Asmir Lima, com o Geraldo Maia, né? Esse nome que gostava de confusão. Gostava, mas também tinha abertura para... Era muito inteligente, sagaz, né, na inscrição toda. Aí, Alberto, depois que vocês ganharam, o MDB também não ficou muito tempo no poder. O que foi que aconteceu? Vocês acharam que estava tudo bem, que o povo ia aceitar vocês de qualquer jeito? Vocês tiveram a eleição do Nabor, depois do Flaviano, e ficou por aí, né? Até parece o que nós estamos revivendo aquele processo, né, Roberto? Porque hoje as forças que nós elegemos o governador Gladson estão um pouco divididas, etc. Né? Tem outras candidaturas. Inclusive o seu partido. O seu partido agora deu em elogiar a candidatura de um outro partido para serviço do Gladson. O Correinha parece que pirou. O meu amigo Correinha, que tem muita amizade com o senador Márcio Bittar, está fazendo um foco e nós estamos pensando talvez de uma outra forma.
Porque se é para a candidatura da Márcia, era candidata ao Senado, agora está sendo colocada a vice. E o partido, no caso de vice, nós temos que pensar não só em vice, mas pensar em reeleger o governador Gladys Cameli. O primeiro ponto é a reeleição do governador Gladys. Nós pensarmos no partido e junto às forças que apoiam o governador Gladys em um projeto de desenvolvimento econômico do Acre para o segundo governo, porque ele já está concluído o primeiro. E nós temos que pensar no reforço da nossa chapa, o PSDB, nas candidaturas de estadual e federal, e quem sabe, já que tem abertura para vice, nós colocarmos um nome do PSDB da discussão. Nós temos Sérgio Barros, nós temos Minoru Quimpara, nós temos Luiz Gonzaga, e quem sabe até o Alberto Furtado possa ser o candidato a vice. Que está dentro do princípio do jogo, não é? Sim, eu sempre estive na militância política, né? Agora vocês também, esse PSDB gosta de uma confusão. Recentemente vocês brigaram para eleger a deputada Mara acabou sendo a principal candidata de Rio Branco, foi bem eleita, mais de 40 mil votos. E hoje ela é adversária de vocês. O que deu? O que aconteceu? Sim, eu acho que nós temos que ter um trabalho interno no partido, por isso é que eu tenho certa cautela quando nós saímos para apoiar candidaturas majoritárias. Devemos nos voltar para cuidar de eleger 2 deputados federais. Temos essa possibilidade, nós temos uma boa chapa de federal. Agora, a Mara, no caso, e o Wesley Rocha, eu esperava na época que eles permanecessem no partido e ajudassem a construir, porque a política não pode ser uma coisa efêmera, ela precisa de laços e de soldagem nas suas peças para crescer. Por isso é que nós temos que ter, no momento, um cuidado no PSDB e da própria candidatura majoritária de governador, para nós consolidar esse processo do segundo mandato do governador Gladys com proposta de desenvolvimento do Acre. Você tem mágoas da Mara e do Rocha que deixaram o seu partido? Não, são pessoas que eu gosto, inclusive o Wesley Rocha é uma pessoa que eu gosto dele desde criança. Por incrível que pareça, eu fui o primeiro professor de política do Wesley Rocha. É mesmo? Pra você ver como a vida ensina a gente demais, né? Hoje vocês são adversários políticos, políticos. Eu respeito e gosto muito dele, só que acho que ele errou o caminho, ele e a Mara. Porque nós deveríamos trazer as discussões internas para o governo e não sair da explosão que aconteceu da nossa desintegração. Por isso é que eu defendo que hoje o PSDB tenha cuidado nessas discussões de apoiamento a majoritários, sem trazer a discussão interna para o partido. Está acontecendo muito isso, né? A coisa é discutida entre 2 pessoas, de repente vira decisão da maioria. E aí nós perdemos os pontos de ligação para o futuro, se nós não tivermos cuidado. Vocês perderam a referência. Perdemos a referência, por isso nós temos que voltar a apoiamento ao Normando Salles, a Lana Vaz, ao Sérgio Barros, ao Minoru Quimpara. Então, para a federal, e cuidar da nossa chapa de estadual. Agora, seu partido vive numa encrenca danada. O Correia agora também está querendo deixar o deputado Luiz Gonzaga sem legenda. Que absurdo! Pois é, isso aí é uma questão que o Correia colocou na formação da chapa, mas eu mesmo já nunca tive um enfrentamento nessa situação, procurei me manter cauteloso, já que sou amigo pessoal do Luiz, mas deixei o Correia trabalhar politicamente o partido como ele achava que devia. O senhor não defende não que o Luiz deve ser candidato pelo PSDB? Defendo. Ele não tem o direito dele? Defendo que o Luiz seja candidato a deputado estadual, inclusive para que nossa chapa possa eleger 2 ou 3 estaduais. Eu acho que já vai estar chegando no entendimento desse processo, sabe, Roberto? E o Luiz fica querendo ficar num partido onde o presidente está empurrando ele para fora. Pois é, mas eu acho que o entendimento já está se aproximando, tem várias candidaturas já de estadual que percebem que é necessário nós reforçar a chapa de estadual para que nós possamos eleger 3 estaduais. Vamos dar assim uma volta agora de 360 graus. Vamos continuar falando do Acre, mas de coisas diferentes. Essa questão governamental, do emprego público, da nomeação, ela acaba atrapalhando em muito o desenvolvimento do Estado, porque enquanto não se discute uma forma de desenvolvimento econômico, está se discutindo quem botar no lugar de quem.
Você não acha que o governo perde muito tempo com esse negócio de nomeia, exonera, de políticos que querem apoiar o governo, mas querem algo em troca? Acho, Roberto, que nós devemos nos modernizar politicamente, sabe? Devemos utilizar as estratégias políticas para o desenvolvimento econômico do Acre. Por exemplo, eu acho que nós devemos nos voltar para a produção de café, de açaí, de leite, para que nós possamos exportar. O Aloysio Bezerra, que pregava a integração com o Peru, está bem próximo, existe a rodovia, nós estamos próximos do Chile. O Chile tem um PIB de 420 bilhões de dólares. O Peru tem 220 e alguma coisa de bilhões de dólares. Nós devemos integrar nossa economia a essa costa aqui do Brasil, e o Acre está privilegiado. Nós devemos nos voltar. Eu acho que eu tiver a oportunidade de conversar com o governador Gladys Camili, eu vou propor que nós possamos projetar para o futuro governo uma ação de desenvolvimento econômico. E você acha que a saída é pelo Pacífico? Eu não tenho dúvida. Nós estamos integrados ao Pacífico, estamos integrados também à Bolívia. Nós podemos ter ligações via Cochabamba e Iquique no Chile. Sim. Então nós ficamos com o Peru e a Bolívia e o Chile para que nós possamos fazer o desenvolvimento da nossa economia, inclusive da nossa fruticultura. Sim. Agora, Alberto, também nós estamos vivendo esse momento político, mas as pessoas hoje estão intolerantes. As pessoas hoje não podem mais falar do vermelho porque agride quem é do azul, e o azul não pode tocar no verde. Dá uma confusão danada. Tá. Você acha que a nossa democracia corre risco? Corre risco, Roberto. Nós corremos o risco de um retrocesso com o presidente que nós temos atualmente. Ele é uma pessoa que não tem uma visão democrática. O histórico dele, desde os quartéis, não é bom. E ele cria situações para questionar processos de desenvolvimento da eleição. Eu espero que nós possamos ter, na futura eleição de outubro, eu estou apoiando hoje a Simone Tebet. Certo. O PSDB está na aliança com a Simone Tebet. Mas seja qual for o resultado de quem vai para o segundo turno, eu estarei levantando a bandeira da democracia. Ou seja, se o Bolsonaro for, você é contra? Não votarei no Bolsonaro, como não votei na eleição anterior. Você acha que o Márcio Bittar complica a vida do Gladys Camili com esse jogo? Vai para lá, vem para cá, fica no meio, depois some, depois volta com carga total? Eu acho que o Márcio deve ter as estratégias dele, né? Assim como o governador também. Mas o que eu defendo é que a gente sente logo rápido, defina essas situações e possamos voltar para o campo já da eleição com projeto de desenvolvimento econômico. Pela experiência que você tem, estão colocados os nomes por enquanto, mas não confirmados, do lado do governador, do Alain, da Márcia, né? Do lado do Petecão nós temos a doutora Wanda. Do lado do PT nós temos o Jorge Viana. E depois nós temos o Dr. Sanderson, acho que é pelo Solidariedade, se eu não me engano. É o Sanderson Moura. Né? Eu acho que é pelo PSOL. PSOL. E aí nós temos, na verdade, uma confusão de candidatos. Isso não está dando a chance do PT voltar ao poder? Rapaz, já diziam que o Napoleão tinha aquela estratégia, dividir para reinar, né? Parece que os nossos políticos não estão atentos ao ensinamento de Napoleão. Né? Você acha que nesses nomes aí o mais forte é o do Jorge? Eu não vou dizer que é ele, porém, no nosso campo, o pessoal deve acordar e saber que a disputa é dura. Você é favorável que ficasse apenas um candidato para brigar com ele? Sim. Ainda tem a senadora Maísa que não disse ainda, não definiu se é ou não candidata, né, a Senado. Então aumentou a corrida. É, né? Muita gente. É muita gente. Eu costumo brincar que parece um time de futebol que pega todos os atletas que está no banco e joga no time, joga sem estratégia. Né? Tem outros jogadores, mas não preparados para a disputa. Então há um risco da situação da base governista perder o Senado, que é só uma vaga esse ano. Se não tiver cuidado, a disputa, como eu falei, será dura. Agora, eu fico pensando assim, você que fica mais em casa, dependendo sempre de um amigo, de um canto para ir para um canto e outro, deve estar
sentindo a falta de políticas públicas, principalmente para as pessoas especiais, né? Você que é um deficiente visual, audiovisual, deve também sentir a falta da mão amiga do Estado. Roberto, não há dúvida, né? Eu participei desde o ano passado, 2 anos antes, um ano antes da pandemia, eu estava envolvido lá no Centro de Deficiente Visual, CADV. Né? Nós fizemos, junto com aqueles nossos amigos que compõem o trabalho pela Associação dos Deficientes Visuais, tanto quanto pelos professores, né? E nisso eu quero fazer justiça à Mara Rocha. Ela se dedicou muito a um projeto que nós estávamos desenvolvendo, né? Deu atenção e fez uma emenda boa para reestruturar aquela nossa casa, né? Mas nós precisamos voltar à política pública, como você está dizendo, mais ampla também. Sim. O governador... Não só para quem é deficiente visual, mas também para as outras situações. Né? Eu acho que os deficientes precisam de um olhar mais amigo do Estado, mais responsável. Essa é a situação que eu penso, porque nós dependemos, né, da integração via Estado. Agora, para você ver como é que é a vida, né? Eu estava conversando com o Alberto antes da gente entrar no papo da gravação, e o Alberto me disse que tinha uma visão perfeitamente boa. Como é que ocasionou essa tua cegueira, a perda da visão? Primeiro eu perdi a visão do olho esquerdo, eu tinha 14 anos. Né? Isso fruto de uma tecnologia que eu imaginava quando criança, a substituição de uma carroça do rodado de pau pelo rodado de pneus. De um eixo, né? Então aí nós colocávamos aquela forquilha lá em cima para imitar o pessoal que estava transportando o sistema. Aí caiu um prego, me ocasionou a perda da visão esquerda, do olho esquerdo. Sim. Viajei, fiz tratamento e tal, mas não deu certo. Depois, aos 17 anos, jogando futebol, levei uma bolada na testa que sofreu descolamento de retina. Na época, um problema que o Tostão, foi nosso grande craque da seleção de 70, sofreu também. Inclusive, o Tostão foi indicado foi para ir a Houston, no Texas, pelo meu médico, que foi professor do Abdala Moura, que estava no Texas, e que fez uma cirurgia, e graças a Deus, bem sucedida na época, o professor Hilton Rocha, em Belo Horizonte, e eu obtive, daquela época, um sucesso. Depois eu tive um problema, bati a testa no taxímetro aqui, rodando na cidade, trabalhando. Eu era passageiro, e pela minha gráfica eu fui atender um cliente, e sofri mais outros problemas no vítreo, né? Sim. E tal. Eu fiz 7 cirurgias no olho direito e estava dando para segurar, mas, Roberto, perdi pelo lado mais fácil. Quando eu estava passando um momento muito difícil na vida, tive um aumento de pressão ocular. Quando eu cheguei no médico, perdi a visão, que poderia ter sido... Faltou cuidado médico. Faltou o meu cuidado médico. A importância da gente, né, sempre procurar um médico com qualquer problema, para tornar aquilo uma rotina, pelo menos a cada 6 meses. Isso, eu fazia anualmente. Depois Até porque, Alberto, tem muitas pessoas que morrem por causa de glicose alta, porque tem diabetes e não sabe que tem diabetes, sabia? Perfeito. Então não custa nada. A gente acaba achando, não, tô bem, tá nada. O nosso organismo precisa sempre de atenção. Precisa sempre de atenção, precisa de procurarmos os especialistas, que é quem entende do assunto. Mas eu disse no começo do programa que você era um deficiente visual que enxergava muito mais de quem tem a vista boa. Eu quis dizer que você entende muito de política, do que acontece. Como é que você faz? Você se informa através de quê? De pessoas, de ligação telefônica, de encontros? Como é que é o teu dia a dia? Eu sou intuitivo, né? Porque eu, desde criança, que eu gosto de política, né? Minha mãe já me falava da vida dela do Rio Grande do Norte, Getúlio Vargas, etc. Isso com 5 anos eu já acompanhava um pouco. Então eu me tornei integrado, né, aos grupos políticos do Estado, e hoje, né, com o processo da minha deficiência, eu me ligo, telefono para os amigos, pergunto a opinião deles sobre determinados assuntos, acompanho os noticiários nacionais, né, a nível de Globo News, CNN, etc. Eu sou um cidadão do mundo, Roberto.
Sabe até que a Ucrânia está sob fogo cruzado da Rússia. Sim, o Zelensky lá resistindo ao grupo russo. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. A escuridão que você tem na vista, a sua cegueira lhe traz uma deficiência de autoestima? Olha, tem um poeta, tinha um grande poeta amazonense chamado Tiago de Mello, que ele tem uma poesia que diz: faz escuro, mas eu canto. Eu continuo cantando, há momentos que eu não lembro nem que perdi a visão. É mesmo? É, Roberto, graças a Deus. É verdade que vocês, depois de um certo, vocês que eu digo, os deficientes, é audiovisual ou é visual? Dizem que o deficiente visual fica com a audição aguçada. Né? É visual, então, não é audiovisual, né? Seria... Dizem que vocês conseguem definir de acordo com o toque das coisas, do ambiente, de acordo com sim, o pegar da mão. A sensibilidade. Vocês conseguem sentir pelo cheiro, definir algumas coisas, sim, sim. Quem se dedica, né, que é um aluno aplicado para receber esses ensinamentos, porque tem uma técnica para isso, né? Né? Eu, às vezes, me sinto um pouco perdido, né? Porque eu sou uma pessoa que tem o pensamento muito ativo, né? E é preciso ter um pouco de concentração também. O pensamento vai na frente das palavras que você vai dizer. Perfeito, Roberto. Agora, olha só, e assim, já passou com uma situação constrangedora por fato de... vamos supor que você vai na casa de uma pessoa, lá está se servindo churrasco, mas está servindo também, tipo, uma carne de porco, uma carne de caça, e você não come, por exemplo, a carne de caça e alguém coloca. Como é que você detecta que aquilo você não gosta? Não, eu procuro sempre conversar com as pessoas e dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, né? É uma coisa que eu, graças a Deus, tenho tido a sorte de estar sempre entre os amigos, né? Pessoas que às vezes nem me conhecem, mas são pessoas que entendem bem e a gente convive de forma tranquila. Né? E como é que são os seus momentos de alegria? Você compartilha com quem? Com a minha família, com meus amigos, né? Lembro do Roberto Vaz. Você lembra de mim ainda? Lembro do Roberto, gosto de lembrar os seus trabalhos na televisão. Na época, inclusive, nós lançamos você pelo PSDB a prefeito. Foi isso mesmo. Agora, deixa eu te falar. E você tem um grande amigo, que é um cara que sempre está do seu lado, que é o Francisco Nazareno. Sim. Você já viu o Nazareno? Sua vista estava boa quando você encontrou o Nazareno pela primeira vez? Não, eu já encontrei o Francisco Nazareno, depois foi dia perdido da visão. É uma pessoa que eu gosto muito, é um irmão do coração. Como é meu amigo Arquilaudo Castro Melo, que eu sempre que não esquece de mim também, o Elton Martins, o pessoal da imprensa, né? Mas você tem noção de como é o Francisco? Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é claro, se ele é escuro? Eu já sei que ele é menor do que eu. É mais baixo do que eu. Mas é um grande amigo seu. É um grande amigo, uma pessoa que eu tenho grande consideração e em momentos difíceis é um amigo que eu sempre lembro. O seu PSDB aqui está se acabando, não está? Mas nós estamos lutando para reestruturar o PSDB. Sabemos que passamos um momento difícil. Muito obrigado. Até a nível nacional. Muito obrigado, querido, pela sua entrevista, foi muito bom. Nós conversamos com o Roberto Furtado, vai completar 70 anos. Quando? No dia 14 de abril do próximo ano. Em abril do próximo ano, 70 anos. 70 anos de muita história. É porque o nosso tempo aqui é reduzido, não dá pra gente conversar. Muito obrigado. Mas esse cara tem cada história para contar, cada história fantástica, cada história de políticos que ainda estão na ativa e dos que já foram. E o nosso Acre precisa ser sempre relembrado por essas pessoas que o construíram, por essas pessoas que continuam lutando, que muitas vezes elas são esquecidas. E o Alberto, apesar da deficiência visual dele, ele é um cara que não foi esquecido, porque ele é importante na linha de raciocínio, nos pensamentos, é um cidadão que sabe o que é a política do Acre. O Alberto é um cara que não enxerga, mas que vê longe, porque muitas vezes a pessoa está querendo outros interesses pessoais, ele não, ele quer o interesse partidário, o interesse do partido, o interesse do Estado, de coisas que possam desenvolver. O Alberto é aquele cara que não puxa o saco, até porque ele não vê se você é bonito ou feio. O Alberto é assim, é um cidadão acreano, um cara que luta a cada dia para que a gente possa ser respeitado e admirado.
é por isso que ele tem a liberdade do voto dele, é por isso que ele tem as suas escolhas, e é por isso que ele não está nem aí, porque ele não está vendo se você está fazendo beicinho para ele. Obrigado por todos, e um abraço e até a próxima. Até a próxima, Roberto.